está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Oferecimento: produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail: contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Hilton Soares e JC Madureira. Boa tarde, amigos. Hoje, dia 21 de maio de 2014, são exatamente 13 horas e 5 minutos. Está entrando no ar o programa Conexão Tupinambá. Hoje, excepcionalmente, eu, Márcio Franco, estou aqui dando abertura ao programa na impossibilidade da participação do Nilton Soares e também do JC Madureira, que vai se atrasar um pouco, e daqui a pouco vai estar aqui à frente do programa, dando continuidade a mais um programa Conexão Tupinambá. Gostaria também de anunciar aqui a presença do nosso amigo, companheiro, Marcelo Domingos, doutor Marcelo Domingues, digo. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Marcelo Domingues foi convidado aqui para discutirmos uma série de questões. Gostaríamos também de, no início do programa, anunciar o lançamento do livro do companheiro Eunício Cavalcante, capitão de mar e guerra, pesquisador de história militar, anistiado, ex-membro do Comitê Brasileiro pela Anistia, que está lançando um livro sobre as questões relativas à ditadura militar, à tortura, à perseguição, ou seja, esse período trágico da história do Brasil, no próximo dia 27 de maio, às 17 horas, na rua Rio Branco, 185 Subsolo. O livro está sendo lançado pela editora APED. Tá? Então, dia 27/5, 17 horas, na Avenida Rio Branco, 185 Subsolo. O livro é Mergulho no Inferno, um relato sobre a questão da violência ocorrida durante o período da ditadura militar. O título ele assina como Cavalcante, então Mergulho no Inferno, repetindo, relato sobre as torturas no Brasil. É um livro realmente muito importante, nesse momento em que há um trabalho da Comissão da Verdade, e nós convidamos, né, a presença aqui do Marcelo Domingues, exatamente, né, a presença também do Paulo Cioli. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Para debatermos essa questão, né? O trabalho da Comissão da Verdade é um trabalho realmente muito importante. Aqui no Rio de Janeiro, quem está à frente é um grande amigo, né, um grande companheiro,
ex-presidente da seccional AB do Rio de Janeiro, o doutor Adir, né, da MUS, e esse tema é um tema que realmente mexe com os nossos corações, mexe com as nossas memórias, mas é preciso ser abordado, porque as novas gerações que estão aí nas ruas, estão aí nos movimentos sociais, na verdade desconhecem esse capítulo da história. Marcelo Domingues, o que você tem a dizer para os nossos ouvintes, por favor? O livro que você acaba de anunciar, o lançamento agora dia 27, ele traz uma análise profunda e equilibrada de tudo aquilo que aconteceu a partir do dia 31 de março de 64, né? Onde as Forças Armadas praticaram uma série de prisões e essas prisões fugiram à finalidade e passaram a marcar a sociedade brasileira e a marcar até as próprias Forças Armadas com uma cicatriz desagradável, porque agora que o povo está tomando conhecimento de certos acontecimentos que muita gente pensou que ficou lá atrás, na Idade Média, né? E não seria mais possível acontecer casos como os que hoje foram relatados, estão sendo relatados inclusive pelo Globo, né? Casos que causam arrepio, causam até mesmo ira, porque coisas horrorosas como uma moça sobrevivente da casa de Petrópolis, a Casa da Morte, e saiu no Globo, ela declarou aquilo, todos os horrores que ela passou por ali, e nós esperamos que isso venha a lume, que seja até discutido, que seja colocado à luz dos acontecimentos, a fim de que nunca mais essa coisa volte a acontecer nesse país. Porque é um absurdo, numa época dessa, essa coisa vira lume, cada informação que revolta qualquer cristão. Então, eu tenho a impressão que outras obras dessas foram já lançadas, mas não com a minudência de detalhes como o Mergulho no Inferno. Creio que vai ser um lançamento muito proveitoso para a história do país e para todas as pessoas que primam por um país de direito, um Estado de direito, onde a Constituição deva ser respeitada acima de tudo. E as próprias leis infraconstitucionais estejam sempre atreladas à Constituição brasileira. É a minha opinião. Domingos, você que é um estudioso, um jurista, uma pessoa que tem conhecimento de causa, sobre a questão da anistia, né, que foi, na verdade, concedida no governo do general Batista João de Figueiredo, e hoje é contestado porque foi uma anistia recíproca, foi uma anistia também aos torturadores. Hoje há um amplo debate na sociedade que os crimes cometidos, na verdade, pelos torturadores foram crimes cometidos pelo Estado brasileiro. Tá? Daí as indenizações que já foram realizadas recentemente, tanto no governo da presidente Dilma, como também no governo Lula. Mas um conjunto aí de juristas e estudiosos defende que essa anistia tem que ser revista, porque os crimes de tortura são crimes, né, até pelas leis internacionais, crimes que não prescrevem e porque são considerados crimes, né, na verdade, contra a própria humanidade. O que você tem a dizer aos nossos ouvintes, né, no sentido de esclarecer, você que é uma pessoa que conhece, é um estudioso profundo do direito? Olha, eu quero relembrar aqui, Nuremberg, né? Todos aqueles crimes praticados durante a Segunda Guerra Mundial tiveram uma repercussão tão grande que foi criado o famoso Tribunal de Nuremberg.
muita gente foi presa do antigo partido nazista, e agora coisas daquela mesma espécie, quase da mesma espécie, ou melhor, da mesma espécie, obviamente não cometido na mesma proporção da Segunda Guerra Mundial, que era um conflito mundial. E aqui foi uma coisa interna brasileira. Mas eu entendo o seguinte, vamos ver, o nosso amigo aqui falou de indenizações, me parece. Sim, né? sim, foram feitas agora recentemente as indenizações. Não há dinheiro que pague o sofrimento de pessoas que tiveram sujeitas a um tratamento especialíssimo, particularmente no DOI-CODE, no DOPS da vida. Não há dinheiro que pague isso. Muitas pessoas ficaram inutilizadas depois de uma sessão de pancadaria, de interrogatórios. Outros desapareceram. De forma que não foi uma coisa assim pequena, foi grande, a proporção foi muito grande em se tratando de um acontecimento restrito ao Brasil. Depois espraiado aí pelo Uruguai, pela Argentina, que até hoje ainda continua, o Chile também continua buscando uma punição a essas pessoas que, embora já com uma faixa etária bem, eu diria os senhores assim, mas estão tão velhos e tal, mas de qualquer forma tem que merecer uma punição, porque não basta só a chamada indenização, que não aconteceram muitas indenizações. O que se vê e confunde com indenização são 5 anos que as pessoas receberam, os anistiados receberam de salários atrasados, direitos atrasados, pecuniários. Confundem com indenização. É que contra a União só tem validade o pagamento dos 5 últimos anos. As indenizações que aconteceram, como foi um caso do Ziraldo, eles tinham uma revista, tinham um jornal, e foi depredado, foi invadido, foi quebrado e tudo mais. Então, era válido, além desses 5 anos de salários que eles receberam, não de indenização, 5 anos de salários atrasados, né? Eles receberam uma indenização em função do prejuízo patrimonial. Agora, a situação em si, a tortura sofrida durante longos meses, alguém durante anos. As Forças Armadas naquela época não tinham mais onde prender preso político, então os colocava na Frecaneca, até em delegacias como Alta Boa Vista, que hoje é um corpo de bombeiros ali, me parece, era uma delegacia, e muitos presos foram encaminhados para lá, depois de terem passado por uma prisão onde violências inacreditáveis foram praticadas. Aí foram para ali, para depois serem apresentados aos seus familiares e à imprensa em si. Homens como o falecido Sobral Pinto, que era, por exemplo, anticomunista ferrenho, não admitia que se matasse alguém, que espancasse alguém, torturasse alguém, pelo fato de ser comunista, que ele entendia como direito de cada um ser o que bem entenda. Enfim, todo esse problema que já foi discutido mundialmente em épocas passadas, no Tribunal de Nuremberg, aqui no Brasil, quando aconteceu esse movimento militar, que eu entendo até que muitos militares, embora na ativa, eram contrários a isso, mas até de repente nem sabia do que acontecia no dia a dia, na parte noturna, na madrugada, nas unidades militares e em outros lugares aí, que, como é o caso de Petrópolis, a chamada Casa da Morte. Quem leu o Globo, quando essa moça, que é a única sobrevivente de lá, começou a relatar o que sofreu, é um negócio assim, incrivelmente bárbaro. É difícil encontrar até uma palavra para qualificar esse negócio aí, para tipificar um acontecimento desse. Isso é coisa típica da Idade Medieval, não é? Então, tem que ser feita uma revisão nessa lei de anistia. Por quê? Porque não pode ficar por isso mesmo. Ideias se combatem com ideias.
e não com pancada, com cacetada, com choque, isso e aquilo. É necessário que se faça uma revisão dessa lei de anistia para que essas pessoas que hoje estão sendo identificadas pela imprensa, e ninguém diz que foi o contrário, nenhum deles vem para dizer que não fez isso ou aquilo, muito ao contrário, tem uns que estão dizendo eu fiz isso, cortei, esquartejei o cidadão todinho e depois joguei no rio tal, lá em Petrópolis. Esse pessoal não pode ficar aqui transitando e vendo os parentes, os filhos, a mãe dessas pessoas sorridente, como que diz, olha, eu estou aqui, não aconteceu nada comigo, muito ao contrário, eu estou ganhando meu dinheiro aqui e tal, por aposentadoria, um brinde da anistia e tal, não sei o que lá. A anistia teve outro objetivo, anistiar pessoas que perderam esposa, perderam filhos, perderam emprego, passaram 20 anos na condição de brasileiro de terceira categoria. Teve esse objetivo, né? Para aqueles que ousaram até pegar em armas para tentar fazer voltar o regime, a constitucionalidade no país. Então, essas pessoas é que seriam alvo dessa anistia, mas, de repente, receberam brinde e gratificações maravilhosas, pessoas que colaboraram diretamente ou participaram diretamente, foram os torturadores. Com todo o respeito, mas eu entendo que essa anistia é uma anistia imerecida, que em nenhum momento poderia ser alvo de uma anistia um cidadão que praticou e foi identificado, e pessoas que ainda sobreviveram a isso, disseram aquilo que ele fez. O que é que ele sofreu, o que é que essa pessoa foi capaz de fazer. Então, eu entendo que isso aí não pode, de jeito nenhum, esse indivíduo não pode ser alcançado pela anistia, que, em princípio, foi proposta e finalmente saiu, mas beneficiando esse tipo de gente, essa espécie. É o que eu tenho a dizer sobre essa anistia. Tem que ser revista, efetivamente. Muito bem. Paulo Roberto Acioli. Eu sei que, Roberto Acioli. Ô, Márcio Franco, meu boa tarde, doutor Marcelo, boa tarde, muito obrigado pela presença. Infelizmente aqui o autor do Mergulho no Inferno, que é um relato sobre as torturas no Brasil, teve que se ausentar, teve que fazer por problemas aí não de saúde, mas teve que fazer alguns exames, e ele nos prometeu aqui que participaria do programa Direto ao Debate. Fiquei surpreso em saber que você o conhecia, lá daqueles bons tempos, né? Bons tempos. Não sei se bons, eu não digo bons ou maus, né? O período da anistia, ela foi uma coisa muito bonita, porque nós tivemos a oportunidade de tirar pessoas que estavam presas na cadeia, né, brasileiros que não podiam trabalhar porque foram perseguidos, né? E tivemos de volta os nossos exilados. Eu queria deixar aqui uma... Então foi um momento, foi muito emocionante, né? Eu me lembro que o reencontro dos familiares, né, dos amigos com essas pessoas, né, foram muito marcantes. Algumas, para mim, foram bastante marcantes, mas o caso do nosso querido, né, já falecido sociólogo, o Betinho, né? O Herbert Souza, né? Foi uma coisa realmente muito emocionante. Eu queria fazer uma observação, né? O Mergulho no Inferno, esse livro de autoria do Precílio Cavalcante, né? P. Cavalcante, da editora APED. Ele faz um relato sobre as torturas que aconteceram no Brasil. Mas eu li muita coisa a respeito, mas aqueles autores que contavam aquilo que eu contei para ele. Relatava aquilo que o Madureira, que chegou aqui, boa tarde, Madureira, chegou no estúdio agora, me relatava. Aquilo que o doutor Marcelo relatava. Entendeu? Enfim, esse Mergulho no Inferno aqui, ele tem uma coisa interessante. A pessoa que escreveu passou e viveu o problema. Ele
o Persílio Cavalcante, o autor do livro, ele sofreu na pele, na carne, como eu sofri. Aqui em off eu mostrei para ele o rasgo que eu tenho aqui na minha barriga, do que fizeram comigo, entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, vamos lá divulgar de novo. O Mergulho no Inferno é do Persílio Cavalcante. Ele é da editora PED e será lançado no dia 27/5/2014, às 17 horas, no edifício Marquês do Herval, na Avenida Rio Branco, número 185, no subsolo. E, complementando aí, doutor Marcelo, o senhor falou no Tribunal de Nuremberg, né? Nós estamos prestes a ter aqui o Tribunal de Brasília, né? Porque já foi prorrogada aí, né? Essa tortura nunca mais, e outros nomes bonitos que estão dando, que até agora não apareceu a Comissão da Verdade. Até agora a verdade não apareceu. Tem muita gente enfiada aí. Eu estava conversando com o senhor aqui em off, aqui. Não temos ainda como divulgar, porque a notícia não... A informação ela ainda não é fidedigna, mas a verdade ainda não apareceu. É bom que se ressalte isso. Vamos aguardar. Mataram lá o coronel, mataram lá não sei o que, lá em Petrópolis, lá porque foi o caseiro, foi o filho do caseiro, foi não sei o que, e até agora a polícia não descobriu quem foi. Isso aí, doutor, é crime federal. É crime federal. Não é a delegacia de homicídio que tem que estar tratando disso, não é a Polícia Federal. Porque o sujeito foi numa emissora de TV e disse assim: eu fui torturador, eu torturei. Então isso está sendo avaliado, tem que ser avaliado pela Polícia Federal. A Polícia Civil está lá. Primeiro foi o caseiro diz que não é mais o caseiro, é o filho do caseiro, é o pai de não sei o quê. Isso tem que ser investigado pela Polícia Federal. Eu vou cobrar isso bastante. E me parece que foi prorrogado aí, né, o prazo, e essa comissão pleiteia chamar a presidente Dilma para que ela deponha também. E segundo o pessoal da oposição aí, estão tentando blindar o Planalto, está tentando blindar a presidente Dilma para que ela não compareça nessa comissão. Vamos aguardar. E aí chegou aí o titular do programa, que é o Madureira. Dá uma palavrinha aí, passar para ele aí, para ele dar uma boa tarde aí, nossos amigos ouvintes. Mas, ô Madureira, é um minutinho que eu tenho que ir para o intervalo comercial. Hilton Soares e JC Madureira. Vai. Boa tarde, caro internauta, amigo ouvinte. Desculpa aí o atraso, mas o trânsito do Rio de Janeiro ainda não é um paraíso, como alguns dizem por aí, pelos meios de comunicação. Quero pedir mais desculpa, mas já estou aqui firme e forte para a gente falar de amenidades, falar de política, de teatro, de cultura e tudo mais que for necessário para a gente. Greve dos professores, greve dos vigilantes, greve dos rodoviários, greve da polícia, e só o governador que não entra em greve. Oh, meu Deus do céu, Acioli. Olha só, me parece que vem greve até de camelô. Mas depois aqui do nosso intervalo aqui. News FM. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer.
Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Voltando aí para o nosso programa, Conexão Tupinambá, Índio Quer Saber. Estamos aqui com a presença do nosso amigo Dr. Marcelo Domingues, que está aqui participando da gente no debate. Como eu cheguei atrasado, obviamente, eu estou pegando já a conversa pelo meio. Gostaria até de que vocês me ajudassem a me localizar aqui a que ponto que vocês pararam, né? Peguei o finalzinho aqui, vocês estavam discutindo o lançamento do livro que trata sobre o período de chumbo no Brasil, falando sobre a Comissão da Verdade, que ainda falta muita coisa aparecer, e estamos aí vivendo um período de tentativa de desenterrar a verdade para que as pessoas saibam realmente o que aconteceu nos anos de chumbo. Comissão da Verdade, livros sendo lançados. Eu tive conhecimento de outros livros que foram lançados também, comentando aí a fase, mas a grande tese que ainda é apresentada para que a verdade seja revelada ainda é a questão da lei de anistia. Nós tivemos aí nas últimas semanas o Ministério Público denunciando alguns militares pelo crime de tortura, pelo fato ocorrido lá no Rio Centro, com base na legislação internacional, dizendo que alguns crimes cometidos não podem se limitar à legislação nacional, que tem legislação internacional que trata do assunto, e com base nessa legislação internacional é que se busca punir os criminosos da época de chumbo no nosso país. Não sei se já comentaram sobre isso. Doutor Marcelo Domingues, por favor, nos dê a luz. O que se falou aqui, e quem começou a levantar a temática foi o nosso amigo Márcio, né? E sobre aqueles acontecimentos, e particularmente a reforma da lei de anistia, que eu disse aqui que entendo que é imprescindível que se faça isso, porque é inadmissível que coisas como narradas por uma moça, a única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis, fica o dito pelo não dito. O cidadão passa por ela, até hoje está vivo, alguns deles estão vivos,
passa por ela até dá um sorrisozinho agradável, feito que diz como vai, beleza e tal. E a moça com uma carga gigantesca retida de mágoa, de revolta, de tudo isso, se torna praticamente uma pessoa com a sua capacidade laboral reduzida, a sua capacidade de criar alguma coisa dentro da sua atividade profissional deve ter sido prejudicada terrivelmente. Talvez para muita gente que passou por certo tipo de tratamento que já vieram à tona, a morte fosse muito melhor, porque há muitas pessoas inutilizadas até hoje pelo belíssimo tratamento que receberam na prisão política, que é regulada inclusive por uma lei, que o preso político não pode ficar sendo maltratado, tem que ser tratado de forma decente, humana, porque isso é um preso político, uma prisão completamente diferente, é um crime completamente diferente. Se é que houve crime nesse período de 64 em diante, crime é coisa nenhuma, porque, na verdade, eu disse e repito, ideias se combate com ideias, e não com pancada, nem com choque, eletrochoque, ou o que de acho for. Quer dizer, é um absurdo esses eventos ficarem, o dito por não dito. O Chile, a Argentina, até hoje estão ainda, o Uruguai também agora começou a pensar nisso, estão buscando essas pessoas, identificando essas pessoas e querem trazê-las para um julgamento sério. Essas pessoas devem receber uma punição. Mas não, creio que foram brindados porque foram anistiados também. Foram também anistiados, então vão receber do Estado, inclusive, um prêmio por ter feito essas barbaridades que se pensou que tivessem sido enterradas na Idade Medieval, ou então até foram enterrados com as ideias nazistas, né? Que o nazismo foi derrotado depois de uma guerra com o mundo inteiro, praticamente. E mesmo assim, esse pessoal foi chamado ao tribunal do Nuremberg, muitos deles receberam uma punição severa, e foi uma coisa que atingiu todo mundo. Aqui foi restrito ao Brasil, macula o país. Como a Argentina também ficou maculada com toda aquela barbaridade. O Chile nem se fala. Então, eu entendo que essa lei tem que ser revisada, e essas beldades que atacaram pessoas aí, pintaram o diacho com todo mundo, não podem ficar ainda aí sorridentes e cantando vitória e tudo mais. É o que eu entendo dessa lei, por exemplo, de anistia aqui no Brasil, é que deve ser revista, e essa gente tem que ser punida, para lavar um pouco, né? É uma criolina lançada sobre esses acontecimentos aí, né? Tem que se limpar, essa anistia. Ela não pode alcançar todo mundo. Estão descascando ferida. Não é bem isso. É que isso não pode se repetir no país. Essa é a minha opinião. Doutor, eu acho que nós estamos começando uma nova fase. Ela, ao contrário do que algumas pessoas acreditam que isso está concluído, que isso está enterrado no passado, que não vamos levantar velhos fantasmas, eu acho que a Comissão da Verdade está cumprindo um papel ainda não muito divulgado, ainda não muito de domínio da sociedade brasileira, mas a Comissão da Verdade, ela está fazendo um papel que é justamente, pelo menos, minimamente, garantir aos familiares esclarecimento sobre os seus. Com muita dificuldade, com muita resistência, o representante mor dessa turma no Congresso Nacional, que ajuda a criar mais problemas, mais dificuldade, que é o senhor Bolsonaro, que já falou que é candidato a
presidente da República e vai ser candidato, provavelmente, para marcar a posição desse setor mais reacionário, uma cabeça torta, que vai defender a revolução, entre aspas, de 64. As viúvas da ditadura. As viúvas da ditadura. Né? Ele está aí, vai ser contra o casamento homossexual, vai ser contra qualquer religião que não seja a religião católica, vai ser contra um conjunto de conquistas sociais acumuladas nos últimos anos, e está dizendo por aí que vai falar as verdades para quem quer ouvir e para quem não quer ouvir. Eu gostaria, não fugindo do assunto, mas aproveitando isso, eu acho que a gente precisa ter uma visão mais generosa com a realidade. Por que eu estou dizendo isso, Marcelo? Se esses estão reclamando, se as viúvas da ditadura estão reclamando e estão colocando a cara para fora, ou pelo menos botando seus representantes para aparecerem publicamente e se posicionando, é sinal de que estão futucando ou mexendo em algum lugar que eles não querem. Eu acho que isso é o primeiro sinal que as pedras estão sendo movidas, coisas estão sendo feitas, e essas coisas estão desagradando as velhas viúvas da ditadura. Porque se não tivesse acontecendo nada, eles não precisariam ficar, eles ficariam quietinhos no canto deles, tranquilo, não iam reclamar. Mas a partir do momento em que as viúvas estão reclamando, que as viúvas estão acirrando o seu discurso, usando até como uma certa chantagem, se mexer aí, nós vamos fazer isso, aquilo e acolá, ou então já começam a soltar notas, como por exemplo, ou notas não, e-mails circulando na internet. Eu não sei o autor, quem é o autor do texto, não sei quem é o autor do texto, mas um e-mail que circula na internet com o título "O Exército não teme e nem serve ao PT", aqui não é uma defesa do PT, mas sim chamar atenção ao conteúdo do texto do e-mail, que é um conteúdo claramente escrito pela turma aí do passado, as viúvas da ditadura, porque fala em as terras de Santa Cruz não serão tomadas pela ditadura do proletariado, o Brasil não será uma república socialista bolivariana, e assim por diante. Só tem corrupto quem faz parte do governo, essas teses que nós já conhecemos. Mas o que vai chamando a atenção é que todo esse movimento nas redes sociais, que vai aparecendo mais nitidamente, eu fico com a sensação exatamente de que algo se movimenta, não a favor deles, mas contra eles. Porque nós não podemos achar que esse setor é a maioria nas estruturas das Forças Armadas. Tem força, tem peso, tem seus representantes, mas à medida em que se mexe para dar a verdade à sociedade ou minimamente prestar conta dos parentes desaparecidos a seus familiares, isso incomoda, porque isso pode revelar muita coisa, como foi, por exemplo, o caso do torturador assassinado aqui no estado do Rio de Janeiro, que ele assumiu que torturou, que matou, e poucos dias depois ele partiu desta para melhor. Ainda não se sabe a forma, né? Porque cada dia tem uma forma diferente da passagem, do ritual de passagem do torturador. Se ele morreu de bruços, se ele teve um infarto, se foi um assalto. Essas histórias da carochinha que contam por aí, para ver se engana o povo, para botar uma pedra em cima do assunto e nada mais ser comentado. Quero chamar a atenção pelo seguinte:
essa semana não tem a ver com o fato em si, mas tem a ver com a prática. Esta semana teve um documentário na Rede Record, se eu não me engano, sobre aquele menino lá em São Paulo, filho de policial da rota lá de São Paulo, em que a tese é que o menino matou a família toda e depois se matou. Aí fizeram um documentário sobre as afirmações e sobre as investigações. Não quero discutir o fato em si, mas nitidamente o que fica na reportagem, o que a reportagem deixa transparecer, evidentemente, aquilo ali foi uma retaliação de um determinado grupo dentro da Polícia Militar de São Paulo, que estava sob investigação, já tinham sido denunciados e armaram toda uma situação e facilmente jogaram a culpa na criança. Por que eu estou dizendo isso? O argumento de que foi a criança chega a ser ridículo. O argumento de que foi a criança é por causa do videogame, que ele se espelhava num mercenário que matava todo mundo, que ele já dirigia, que o pai tinha ensinado ele a dirigir, que ele dava carona para os amigos, para os moleques de sala de aula de carro, e que o menino, segundo testemunhas, bote testemunhas entre aspas, diziam que o menino chegava na escola sempre dizendo que ia matar o pai e a mãe. Então veja bem, só um primeiro furo. Que testemunhas são essas? Que dizem que uma criança chegava na escola e dizia que ia matar os pais. Os próprios coleguinhas da escola? Então tem algo de muito podre. Mas por que eu falo deste fato? Porque se a gente olhar para a morte do torturador, a resposta ao fato é tão débil quanto este fato da criança. É tão débil quanto este fato da criança. Eu acho que isso a gente precisa chamar atenção, mostrar, demonstrar, para a gente cada vez mais enfiar o dedinho lá e trazer a verdade, prestar atenção como é que as coisas são ditas. Não é não, Márcio Franco? Madureira, realmente isso me intriga, como obviamente nos intriga, uma série de mortes que ocorreram no período da ditadura, até agora inexplicáveis, né? A gente sabe que durante o período da ditadura militar, esses militares foram muito bem treinados no Panamá, esses torturadores, mas também agentes de informação. Muitos deles tinham informações, um treinamento, muito elaborado, né, para fazer realmente, a promover, na verdade, assassinatos espetaculares, que viesse a aparecer o morte natural ou simples acidente. Em alguns casos, latrocínio. Então a gente tem, no caso do João Goulart, do Juscelino Kubitschek, uma comissão da verdade disse uma coisa, mas a Nacional disse outra. Até agora eu não entendo, porque as informações dadas à primeira comissão da verdade batem com o que eu acompanhei na época, embora muito jovem. O Juscelino, ele, quando morreu, uma semana antes, foi divulgado no jornal que ele estava morto. Eu me lembro que minha mãe era assim, foi uma leitora entusiasta do Juscelino Kubitschek. E ela leu isso no jornal e comentou com todo mundo, né? Nós lemos, mas depois foi, digamos assim, desconfirmado pela imprensa. Disse que foi uma coisa equivocada. Tem imprensa dele, saiu no jornal e tal. Aquilo ali, a ditadura já estava, obviamente, testando a opinião do povo. E depois ele morre, né, no acidente do carro, de madrugada. E eu me lembro perfeitamente que a imprensa chegou, entrevistou uma das pessoas que estava na cena do crime, um motorista que estava na cena do crime, e ele disse que viu um clarão, que ele estava atrás, né, e viu um clarão do lado do carro,
né? Vi um clarão saindo do carro, motorista. Naquela época tudo escuro, né? Não tinha luz na rua, as rodovias. A sinalização era completamente diferente. Então você viu um clarão, você viu o farol do carro, ou a lanterna, e viu um clarão saindo do carro, né? É uma coisa fácil você perceber de madrugada, né? De noite. E depois ele disse que viu o carro desgovernado. Aí foi quando o carro bateu e aí veio morrer, né, o Juscelino. Na primeira versão, uma das pessoas que foi também agora entrevistada pela Comissão da Anistia deu entrevista dizendo que, confirmando essa informação. Isso lá da época. E aí agora a Comissão Nacional já disse que não era assim, que o furo na cabeça do motorista foi feito por um prego do caixão, né? Mal explicado. Será que um legista ele não consegue distinguir um furo feito por um prego de um furo feito por uma bala, por um fuzil? Então, são questões que estão obscuras. Recentemente, também no dia 13 de março, o filho do João Goulart teve aqui no ato na Central do Brasil, em comemoração ao último comício feito pelo João Goulart, antes do golpe militar, antes de ser deposto, e falou, né, das circunstâncias estranhas em que seu pai, o ex-presidente João Goulart, veio a falecer. Nós tivemos também o falecimento do Carlos Lacerda, ex-governador Carlos Lacerda, em circunstâncias também bastante misteriosas. Isso eu me lembro também muito perfeitamente, porque uma família onde todo mundo era trabalhista, você tem uma pessoa lacerdista, era alvo, obviamente, sempre de polêmica. Então, só para encerrar aqui, que já estamos chamando por causa do tempo, mas a gente vai voltar isso no próximo bloco. Eu me lembro perfeitamente que quando o Carlos Lacerda morreu, ele tinha dado entrada no hospital para fazer uma cirurgia e morreu de madrugada antes mesmo de ser feita a cirurgia, né? Morreu na véspera, né, da cirurgia. Então são questões misteriosas. E agora, né, na medida que está se mexendo com esse passado, pessoas, né, estão morrendo em circunstâncias misteriosas, né? Então, essa questão é realmente uma questão muito delicada e, infelizmente, a gente sabe que o aparato repressivo ele não foi totalmente desmontado. Madureira. Márcio, vamos aos nossos comerciais. Acioli, a gente volta já já. Olha só, aproveitar esse segundinho aqui, o pessoal lá da redação, o Vinícius me mandou aqui, entrou uma ligação do senhor Antônio Vidal, se identifica como senhor Antônio Vidal. Ele está pedindo maiores informações e, se possível, divulgar o prefácio do livro do Persílio Cavalcante, Mergulho no Inferno, da editora Bede. Ô, senhor Antônio Vidal, nós divulgamos aqui, o senhor está acompanhando o programa, que o lançamento do livro é no dia 27/5 de 2014, às 17 horas, lá na Avenida Rio Branco, 185 do subsolo, no edifício Marquês do Herval. Lá o senhor vai ter oportunidade de ler o... Livraria Leonardo Abed. Eu já dei aqui a editora. Lá o senhor vai ter oportunidade de comprar o livro para ajudar o nosso amigo aí, que é uma produção independente, dar um abraço nele e ver o prefácio. Infelizmente eu não tenho, eu vou colocar, a partir de amanhã está no site da rádio a capa do livro, mas eu não tenho condições nem espaço para divulgar o prefácio. Mas eu posso lhe garantir que o livro é muito bom. Um abraço para o senhor, obrigado pela ligação. E vou aproveitar aqui o ensejo para agradecer a equipe que está lá atrás nos apoiando, né? Sem eles nós não fazemos nada aqui. Lá no áudio e a gerência técnica de informática está o Vinícius Acioli. A produção e a apresentação aqui é do JC Madureira e o Newton Soares, que está de férias. E na cola deles aí, na produção, está o Márcio Franco, né? As reportagens são de Carlos Rocha e a Daniela Ribeiro. A superintendência geral do nosso amigo aí assumiu agora o Marcelo Domingues,
e a direção de jornalismo de Paulo Roberto Acioli. O e-mail do programa, que o meu amigo está esquecendo de passar aí, tem sido até procurado aí, é o conexãotupinambá@gmail.com. conexãotupinambá@gmail.com. E o telefone da nossa redação é o 2149-1236. 2149-1236. Para quem está nos ouvindo fora do Brasil, o prefixo é 55. Voltamos já com maiores detalhes sobre a maldita ditadura. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meierpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Estamos de volta no nosso terceiro bloco, Conexão Tupinambá, Índio Quer Saber. Só para esclarecer aqui, o autor do pronunciamento, viúva da ditadura, né, pelo texto, só pode ser uma viúva da ditadura, é o excelentíssimo senhor general Paulo Chagas. A pergunta que eu faço é o seguinte: o general deu essa declaração aonde? Ele estava ocupando algum cargo público? Estava dentro de algum órgão público e fez essa declaração que está por escrito? Isso é crime. Isto é crime, senhor general Paulo Chagas. Me parece que você estava em um ambiente onde estava perante uma parte da tropa ou uma reunião de chefia, alguma coisa dessa natureza, porque a foto aqui é clara. O senhor está com o microfone na boca, sentado, ao seu redor oficiais ou suboficiais, todos fardados, e pelas bandeiras que estão nas suas costas, bandeiras representando a República, os estados. Então me parece ser uma reunião oficial, aonde o senhor falou claramente que este governo é corrupto, que só tem ladrão. O senhor pode fazer isso, senhor general? Ou o senhor está sentindo saudade da ditadura? Que o senhor podia falar o que quisesse e nada aconteceria com o senhor? E digo mais, hein, para o senhor não ficar triste, meu pai era oficial do Exército, já faleceu, era oficial do Exército.
Mas não era dessa linha das viúvas da ditadura, não, senhor General Paulo Chagas. Índio quer saber aonde tu estava. Índio quer saber. Aonde que tu estava que você falou tudo isso? Está escrito. Não tô inventando nada, está escrito. Escrito, senhor general. Marcelo, só queria dar uma palavra depois desse carinho que eu fiz no general. Diga aí. Sobre outro caso aí, do que foi assassinado em Nova Iguaçu, me parece, recentemente, e que não negou de nada que foi dito contra ele sobre torturas e tudo mais. Está tão transparente, entre aspas, lógico, o que aconteceu em Nova Iguaçu, como o caso do Daniel, lá em São Paulo, prefeito assassinado lá. Por coincidência, 6 pessoas que ainda teriam que depor, no caso, e trazer alguma luz sobre os acontecimentos, sobre o crime, foram estranhamente assassinadas a bala, todos 6. Mas o que é isso? A investigação a respeito, o que diz sobre isso? Isso é extremamente grave, alguma coisa está fora da ordem mundial, né? Recorrendo ao cantor e compositor Caetano Veloso, né? Algo está fora da ordem mundial, não sei o que, de uma música que ele compôs aí. Tem alguma coisa fora da ordem, porque não é possível que 6 pessoas sejam assassinadas, todas elas parece que vivenciaram a coisa, ou tem alguma coisa muito séria a depor, vista o interesse do Poder Judiciário, e de repente são assassinadas, fica por isso mesmo. Quem foi? Quem não foi? O que é feito disso? Vê a público as investigações realizadas até agora? Ninguém sabe de nada. Aí eu vou pedir licença ao nosso amigo Madureira para dizer também o seguinte: Caraíba, índio quer saber. Índio quer saber. Índio quer saber. Veja bem, essa prática, me parece que tem referência, assim, Marcelo, Márcio e Acioli. Faz o que quer, a hora que quer, mata quem quer e nada acontece. Isso me parece uma filosofia típica norte-americana, política intervencionista nos países, invade, mata, derruba, prende, tortura, leva para campo de concentração e nada acontece. Nenhuma vírgula é aprovada na ONU, nenhuma vírgula é aprovada nos conselhos deliberativos da ONU contra essa prática. Espero que um dia a gente consiga também denunciar os crimes hediondos cometidos pelos Estados Unidos nas várias invasões que foram feitas ao longo da história, com várias justificativas, mas com o único objetivo de rapinagem. Invade, bombardeia, derruba governo, prende, tortura e nada acontece. É mais ou menos... Aliás, se a gente buscar realmente na história, a Operação Condor, né, famosa Operação Condor, foi financiada, orientada e instruída pelos Estados Unidos para os países da América Latina. Brasil, Argentina, Nicarágua, enfim, Chile. Foi uma política orientada. Muita gente... eu acho engraçado o seguinte, que as pessoas reclamavam que os comunistas iam fazer curso na Rússia ou em Cuba. Agora, eles iam fazer curso nos Estados Unidos, isso lá no Pentágono. Isso aí. Vieram até pessoas instruir os torturadores como fazer a tortura de uma maneira mais eficiente, com resultados mais positivos. Tem aquela piada, né? Tinha uma piadazinha aí que teve um concurso entre as polícias do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Eu não lembro a piada direito, mas eu sei que o final da piada era o seguinte: chegou a PM, tinha que obrigar o cara a confessar um crime e todos os outros policiais não conseguiram
bom resultado na hora de confessar o crime. O policial brasileiro não só conseguiu fazer com que a pessoa assumisse o crime, mas como também assumisse uma identidade. Não, eu matei, mas eu também sou o coelho, de tanta pancada que levou para assumir o que queria. Então, eu acho que efetivamente a gente precisa começar a colocar os pingos nos is. Né? Enfiar o dedinho na ferida, sim, vai doer, mas tem que enfiar o dedinho na ferida para que a verdade venha à tona. Porque não é possível você ainda, virada do século, mais de 20 anos depois, existem famílias que não conseguiram ainda fazer a cerimônia de despedida de seus familiares, porque ainda estão buscando paradeiro. Um fio de cabelo, uma unhazinha encravada para poder realizar a cerimônia de despedida de seus familiares. Então, eu acho que a gente precisa reparar esse erro na história do Brasil. Este período obscuro da história brasileira, da construção da República Brasileira, precisa fazer uma reparação à sociedade. Esse discursozinho fácil de que tinha gente matando dos dois lados, isso é brincadeira, isso é querer no mínimo chamar as pessoas de idiota, né? Porque todo mundo sabe, aonde as forças do Estado atuam, elas sempre terão força desproporcional. Se a gente botar as Forças Armadas contra 100 homens que moram em comunidade armados, ainda assim as Forças Armadas terão treinamento, material bélico desproporcional a 100 homens armados. A força é desproporcional em qualquer circunstância. Se fosse Força Armada contra Força Armada, você pode até... Agora não, é tropa. Força Armada é o aparelho do Estado contra o indivíduo armado. É uso de força desproporcional, não é igual. E não pode ter tratamento igual. Não é aliviar, não é nada, não pode ter tratamento igual. As forças de Estado cometeram um crime e assassinaram. E os assassinos têm que ser punidos. Marcelo. Foram depois... Mundial News FM. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Mundial News FM. Meu amigo Madureira, eu concordo com você, número, gênero e grau. Para começar, é preciso lembrar que nessa época os Estados Unidos fez um cordão higiênico de isolamento, ou higiênico, como chamaram em termos político-ideológicos, né? Todos os países fronteiriços com o Brasil estavam sob ditadura militar. Quer dizer, qualquer movimento de resistência aqui teria um insucesso praticamente assegurado, porque não haveria como receber de qualquer lugar apoio logístico. A tendência seria ser eliminado o mais rápido possível. Aquilo, para mim, não passou de um pequeno foco de indignação. Eu não digo nem revolucionário, indignação. E seria fatalmente, como disse o Madureira, eliminado, presos, todos foram presos e eliminados posteriormente de uma forma bárbara. E até hoje não se sabe onde está a cabeça de ar, nem o braço, nem coisa nenhuma. Agora um delegado de polícia arrependido tornou público aí que o deputado e outros mais teriam sido jogados por ele dentro de um forno aqui em Cabo Frio, não, como é que é? Campos, em Campos,
Quer dizer, a família dessa gente até hoje não teve essa oportunidade que o Madureira acaba de falar. Então isso não pode passar em branco, absolutamente em branco, não. Para aí, essa coisa aí ultrapassou até a época medieval, coisa bárbara demais e covarde, se me permite. Tá bom? Márcio. Não, pois é, Madureira. A gente tem que, a sociedade brasileira ela tem que ter a coragem de levar essa discussão adiante. Eu acho que o trabalho da Comissão da Verdade é um trabalho muito importante, está incomodando. Não foi à toa que a ABI, onde estão ocorrendo as reuniões aqui no Rio de Janeiro, da Comissão Estadual da Verdade, foi, ano passado, vítima de um atentado, né, onde se fez lá a ameaça de bomba, de explosão de uma bomba, nos velhos moldes, né, da ditadura militar, de seus agentes, que ainda estão por aí, aterrorizando e matando. Na verdade, o aparato repressivo, ele não foi totalmente desmontado. É um exemplo aí, essa foto aí que você citou, dessa figura aí das Forças Armadas. A situação ela é delicada quando a gente vê que a tortura ainda existe no Brasil dentro dos órgãos de segurança pública. Ou seja, essas pessoas elas fizeram uma escola, na verdade, dentro da segurança pública no Brasil. Quando, além de assassinatos como o do Amarildo, que até hoje não se sabe onde está o corpo dele, né? E tantos outros assassinatos, né, e desaparecimentos que vêm ocorrendo mesmo depois do fim da ditadura militar. Isso são coisas que acontecem diariamente. No Brasil, a quantidade de desaparecidos é uma quantidade gigantesca. Quando houve o desaparecimento do Amarildo, houve uma divulgação dessas estatísticas, mas como a gente não tem muita pesquisa, o Brasil não pesquisa muito isso, porque não interessa também os órgãos de segurança, o número, assim, por ano é uma coisa assim enorme, né, de milhares e milhares e milhares de pessoas. De todas as idades, crianças, adolescentes, né, homens, mulheres jovens, adultos, idosos, né, trabalhadores, aposentados, né, a população de rua também sofre muito com isso. Quer dizer, e nada é feito para se deter essa escalada de violência. Muitas dessas pessoas, elas não entram nas estatísticas das vítimas da violência. Não entra na estatística. Nós mesmos, na educação, em Jacarepaguá, vai fazer agora 2 anos, vamos fazer 2 anos, no dia 19 de junho, do desaparecimento do professor Carlos Roberto, ex-diretor da Escola Silveira Sampaio, que saiu de casa, recebeu um telefonema, saiu de casa, até hoje não voltou. A polícia disse várias coisas, deu várias versões, uma que ele estava vivo na Baixada, né? Outra de que ele foi sequestrado, depois outra que ele foi a um encontro de um relacionamento com profissionais, né? Com várias versões, né? Várias mais absurdas, né? Totalmente fora da realidade, né? Mas a verdade é o seguinte, que o processo, no primeiro momento, foi para a delegacia de homicídios, e o que estranha os familiares é que, quando vai para a delegacia de homicídios, é porque tem um corpo, mas aí depois voltou e está até hoje, sem ser resolvido, na delegacia de Jacarepaguá, ali na Taquara, na região, obviamente, na delegacia da região onde ele morava, que ele morava em Jacarepaguá. Então, são situações impressionantes, que a gente ainda vive, né, estarrecedoras, que mostra que esse aparato de repressão ele não foi totalmente desmantelado,
ainda continua agindo nas sombras. Então é necessário realmente ir a fundo nessa investigação, porque os ratos vão sair das tocas, certo? Agora, eu morei durante muitos anos numa área assim, na época que o Meia estava vindo a transição entre um bairro de subúrbio, um bairro antigo do subúrbio e um bairro moderno. Então aqueles casarões foram abandonados e tal, aí muitas empresas começaram a comprar, demolir, então tinha muito escombro. Então ocorreu ali onde eu morava na época, uma grande infestação de ratos. O rato, quando acuado, ele parte para cima da gente para morder. Então a gente não tem... Não foram os que saíram do Congresso Nacional naquela época, não, né? Não sei. O rato de 4 patas, tem muito rato aí de 2. Mas o rato, ele parte para cima. Então ele tem que tomar cuidado, não subestimar, porque eles vão sair da toca. Na medida que eles são intocados, se sentem desconfortáveis, se sentem acuados, eles vão sair, e como muitos, né, vão sair enfurecidos. Veja bem, Márcio. E ensandecidos. Eu estava lendo aqui um e-mail, um texto do Carlos Vareza, que ele assina, né? Carlos Vareza, ator e ex-petista. Vereza, Madureira, Vereza. Vereza, eu lhe falei Vareza, desculpa. É porque foi um lapso aqui, eu estava lendo uma outra coisa aqui. Vareza dá outra impressão veio, pro Carlos, hein? Veio outra coisa aqui na cabeça. Mas veja, o que ele escreveu aqui, senhores, é exatamente aquilo que eu acho que a gente precisa começar a entender. Se as viúvas da ditadura estão reclamando, é porque tem alguma coisa incomodando essa tropa. Estão mexendo em algum lugar que eles não querem que mexam e estão gritando. Querem mudar alguma coisa que interessa a eles que não mudem. Porque, veja bem, o que o Carlos Vereza colocou no seu testículo é uma forma de dizer que o texto é pequeno. Vem dizendo, vou só pegar aqui um trechozinho simples. O PT está comprando com o nosso dinheiro políticos, intelectuais, juízes, militares, o povo humilde com bolsa esmola e formando milícias com MST, PCC, sindicatos, ONGs, traficantes e outros. Eu acho que está chegando a hora, realmente, das pessoas não terem medo de falar algumas coisas. E, em homenagem a Carlos Vereza e ao general, como é o nome do menino? Paulo Chagas, eu vou dizer algumas coisas aqui. Vocês estão com saudade de um país aonde aquela velha pergunta, sabe com quem você está falando? Vocês estão com saudade desse país. Vocês estão com saudade de um país para poucos. Vocês estão com saudade de um país onde pobre não tinha acesso a aeroporto, onde pobre não tinha acesso a carro, onde pobre não podia pensar em planejar alguma coisa com a sua renda familiar. Vocês estão com saudade de um Brasil elitista. Vocês estão com saudade de um Brasil onde a universidade pública era só para os filhos de classe média alta. Então vocês são viúvas, não é só da ditadura, não. Vocês são viúvas de um Brasil elitista, antidemocrático, preconceituoso. Vocês estão com saudade disso. E como vocês não estão mamando nas tetas há várias décadas, vocês começam agora a dizer que a ladruagem e a bandidagem começou nos últimos 10 anos. Então vamos refrescar a memória desse povo. O caso da pasta rosa. Alguém lembra o que foi a pasta rosa? Qual foi o resultado da pasta rosa? Ninguém foi preso, caçado, desaparecido. Alguém lembra do socorro aos bancos que Fernando Henrique Cardoso deu?
Ninguém fala nisso. Não, tem um monte de besta aí defendendo a volta da mesma política. Quantas e quantas CPIs na época de Fernando Henrique Cardoso não deram em nada? Absolutamente nada. Fernando Collor de Mello, eu sou da geração que foi para a rua, pediu impeachment de Fernando Collor de Mello, foi cassado, cumpriu a sua pena, voltou para a política, podem gostar ou não, mas foi cassado, cumpriu sua pena, foi absolvido no Supremo, ninguém se manifesta. Mas veja bem, o que derrubou Collor de Mello, a grande mídia disse que foi a corrupção. Mas a grande mídia não fala que jogou peso na reta final do processo do impeachment do Collor, porque o Collor queria quebrar o monopólio, mas não era para favorecer a empresa nacional, não, queria quebrar o monopólio e trazer empresas estrangeiras de comunicação para dentro do Brasil, CNN, ou seja, a gente ia ficar mais refém ainda, além da Globo ia ficar colonizado de vez com a CNN aqui dentro e outras empresas importantes. O que foi feito do ouro para o Brasil? Aquele ouro lá de Serra Pelada, cadê? Olha, nos meus dedos não estão. Nem no meu. Os anéis que eu tenho eu conheço. Eu digo anéis. Né? A minha aliança de casamento eu perdi. Não veio naquele baú, não. Eu me lembro muito bem dessa arrecadação. Assim, olha, só para completar aqui para a gente ir para os nossos comerciais. No final do artigo do general, esqueço o nome dessa criança, Paulo Chagas, ele bota assim: o socialismo é o evangelho da inveja, o credo da ignorância e a filosofia do fracasso. Senhor general, eu digo para o senhor, o capitalismo é o evangelho da ganância, o credo da roubalheira e a filosofia do egoísta. Aos nossos comerciais. Senhor Paulo, não abra mais chagas no Brasil. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. www.newsfm.com.br. A rádio feita para você.
jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Meus caros ouvintes, internautas, são 2h26. O nosso querido Dr. Marcelo vai dar uma palavrinha aqui, que ele tem compromissos a cumprir. Agradeço a sua presença desde já. Quero que volte sempre para a gente bater esse papo. Em breve o bate-papo aqui vai ser regado. Aí a gente... vai. Ô, Madureira, a honra é toda minha de participar de um programa dessa natureza e onde se fala verdade, verdade que deve aflorar, verdade que deve ser copiada por todo brasileiro, aprender a defender a constitucionalização, a Constituição Federal, a Constituição que nos dá legislação infraconstitucional de melhor qualidade, vista a nascente que é a Constituição de 1988, que apesar dos pesares, traz muito de bom, embora apelidada de Constituição CLT, Constituição disso, daquilo, CLT até que fizeram bem, porque a CLT é tão desrespeitada que foi necessário, para aqueles que tinham a boa-fé, de colocar os direitos do trabalhador na Carta Magna, para que ninguém desrespeitasse, mas parece que ninguém deu muita bola para isso. O empresariado brasileiro parece estar precisando sofrer uma modificação. Foi um dos maiores absurdos que aconteceu, né? Isso que o senhor falou aí agora. Colocar isso na Carta Magna, isso não existe. Então, o resultado, eu faço coro com meu amigo e de quem sou admirador, o Madureira, que a verdade deve começar a ser dita sem qualquer receio, porque se assim não for, daqui a pouco toda essa baderna, toda essa violência vai começar a se institucionalizar, sei lá, esse negócio vai ficar o dia feito e dito por não dito, e acabou e tal, ninguém fala nada. Então é necessário que a verdade venha a lume, venha sendo praticada por todo estudante ginasiano, estudante universitário. Tem que fazer como aqueles anos que nós vivemos aí, antes de 64, fazer ferver aquela necessidade, aquela opinião de que tudo tem que mudar, as coisas devem mudar, temos que alterar isso, alterar aquilo, isso e aquilo não pode continuar dessa forma. É preciso que se discuta, que venha a discussão ao povo, de um modo geral, tome conhecimento dessa verdade aí que o nosso amigo Madureira está dizendo que o índio quer saber. E assim tem que ser. Olha, o prazer foi todo meu. Espero que você continue nessa mesma luta, seguindo esse mesmo caminho, porque você está prestando um grande favor ao meu querido Brasil, ao meu sofrido Brasil. Obrigado pela sua presença, Marcelo. Meu amigo Madureira, olha só, a gente precisa agradecer também às rádios Capital Rio, a Difusora Rio e a Rádio Carioca News, que estão neste momento retransmitindo a nossa programação. Toca o teu barquinho aí, para a gente poder ir para o último bloco aí do programa aí. Eu só abordar uma coisa, posso fazer? Fala aí, Márcio. Não, esses pronunciamentos aí dessas duas figuras que você citou, assim, são tanto quanto estranhas, para mim, assim, me deixa perplexo. Como o saudoso advogado defensor dos presos políticos que você citou, Sobral Pinto, cada um tem direito de pensar e ser aquilo que bem entende, né? Isso faz parte da democracia. Agora, o caso de ambos, né,
a gente tem que ver também que tem muita gente confusa hoje. Muita gente confusa, inclusive entre os mais jovens. Tanto um quanto o outro, por caso Vereza, ele, até alguns anos atrás, sempre adotou posturas e posicionamentos progressistas. E é um sujeito que ajuda muita gente, todo mundo sabe, um cara que tem uma atitude de muita solidariedade marcada na sua vida. O general Estado também parece, pela foto, né, ele não tem idade para ter participado, ter vivido diretamente o período da ditadura militar, ele não conheceu diretamente. Pela foto ali, a idade que aparenta é que ele, no máximo, estudou, era estudante ainda, provavelmente do colégio militar, quando a ditadura estava terminando. Ele não deve ser uma pessoa muito mais velha do que eu. Então, nessa crise que a gente está vivendo hoje, né, no mundo, não é só aqui, é no mundo de uma maneira geral, muita gente está confusa por aí, trocando posicionamentos, né, adotando, posicionamentos que são, no mínimo, a expressão numa confusão ideológica, né, numa confusão filosófica, que atinge boa parcela da população. A gente, quando está nas ruas, quando faz visitas, aí, o dia a dia das escolas, a gente vê também pessoas humildes, trabalhadores, de toda sorte, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, todos, muitos deles, não todos, mas com uma posição tanto quanto conservadora e muitas vezes até reacionária em relação ao que a gente está vivendo. Uma série de razões. A primeira delas é que a gente não tem memória, né? A memória do brasileiro é uma memória, infelizmente, muito curta. Segundo, o papel absolutamente nefasto dos meios de comunicação de massa, esses que o Paulo Roberto Ascioli chama da mídia mofada. No que diz respeito, só para dar um exemplo, na questão do fornecimento de energia elétrica, há 12 anos que os meios de comunicação dizem que tem apagão no Brasil. 12 anos, vai ter apagão. Toda semana, todo dia, quase que toda hora, fala que vai ter apagão, né? Além de uma série de outros problemas, né? Eu ligo a TV, vejo comentários mais absurdos, como outro dia mesmo na TV, num programa desses de entrevista, um cidadão, né, dito, né, aparentemente, né, um especialista no assunto, dizendo que o fato do Brasil ter a maior previdência pública do mundo, na verdade a maior previdência pública é que cerca de 60 milhões de pessoas são beneficiadas direto ou indiretamente, é uma coisa ruim, né? É uma coisa perigosa para o Estado, a economia pode quebrar, o Estado não tem como se financiar, o Estado ele não pode cumprir, em primeiro lugar, o que está na legislação, porque isso foi uma decisão da Constituinte de 88. Todo trabalhador que tenha contribuído ou não, aí não entra no caso dos rurais, que não tinham como contribuir, serem beneficiados com a aposentadoria com o salário mínimo. E que a Previdência não pague nunca um benefício abaixo de um salário mínimo, menor do que um salário mínimo nacional. É o sujeito criticando isso. São coisas assim absolutamente estapafúrdias. Além do fato, né, e entra o papel da Comissão da Verdade, da gente não ter levado a fundo o que aconteceu no período da ditadura, diferente do que aconteceu na Argentina. Na Argentina se foi fundo. Agora lá os militares tentaram dar um golpe do Afonsin, né? Aqui a transição foi suave e pacífica, aparentemente sem traumas, mas nós consideramos a ditadura militar apenas como um estado de exceção, ou seja, algo que fugiu à regra, né? E que deve ser esquecido pelos males que causou a história do Brasil e ao povo brasileiro. Não. A ditadura tem que ser lembrada para ela nunca mais ocorrer. Da mesma maneira que o Marcelo Domingues aqui citou o exemplo no Tribunal de Nuremberg,
Foi importante para mostrar para o mundo o que o nazismo fez. E hoje, não obstante toda a condenação ao nazismo que aconteceu no mundo e especialmente na Europa após a Segunda Guerra Mundial, os partidos nazifascistas estão voltando, estão com toda a força, né? Então isso é um fenômeno realmente mundial. Você não concorda, não? Com certeza, Márcio. Ainda mais que a Europa, que era o famoso berço do estado de bem-estar social, né, de políticas sociais para os europeus, toda essa política em praticamente todos os países da Europa desapareceu. Foi posta no lugar que eles queriam colocar, na estante, ficar como história. Um dia foi assim. Todas as políticas, inclusive na França, que teve décadas dirigido pelo Partido Socialista, depois teve aí um período dirigido pela direita, em aliança com a extrema-direita. Mesmo a volta do Partido Socialista francês ao poder, ainda não conseguiu recuperar a economia francesa e as suas tradicionais políticas sociais e desenvolvimento social. E na França, eu digo a França porque a França é que tem essa cultura mais clara, mais nítida na sociedade, né? Não é só numa questão de Estado. A sociedade francesa ela tem um viés um pouco diferente das outras sociedades ali europeias. Ela tem uma característica mais ampla, mais progressista, mais democrática, mas mesmo nessa sociedade a extrema-direita tem ganho terreno significativo, né? E isso assusta muito. Só um parênteses, se a gente chegar ali na Ucrânia, por exemplo, o movimento que hoje é chamado de movimento separatista, a base deles é base de extrema-direita. Se você olhar as imagens, perceber ali quem são os grupos que estão se movimentando dentro da Ucrânia, são movimentos de extrema-direita. Você vê símbolos conhecidos já da história naquele movimento. Temos que ter muito cuidado com o que está sendo movimentado daqui para frente, porque esses movimentos separatistas, eu não estou falando da Espanha, vou logo deixando claro, deixa lá o da Espanha quieto no lugar dele. Estou falando, a maioria dos movimentos separatistas hoje no mundo, eles estão, não quero dizer totalidade, mas em boa parte sendo dirigidos por grupos de extrema-direita. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção, porque o desdobramento disso é a mais perfeita incógnita. Não é pelo movimento separatista, é por quem está no comando do movimento separatista. O que pode significar se esses grupos se ganham um êxito no movimento separatista? Os grupos que ascendem nesse movimento separatista são grupos de extrema direita. Isso é uma coisa que ninguém está comentando, está passando batido ao largo. Isto é uma questão que pelo menos tem me chamado a atenção e tem me preocupado. Mas, Márcio, quero aproveitar aqui, voltar aqui no coisa, que eu reformulei a frase que eu falei do capitalismo, só uma que eu troquei, que tem a ver com a extrema-direita. O capitalismo é o evangelho da ganância, o credo da injustiça e a filosofia do egoísta. Eu acho que isso é uma boa resposta ao general, esqueço o nome da figura, Paulo Chagas. Então, uma chaga mesmo, hein? Mas voltando a esse assunto aí, Márcio, eu acho que é importante também a gente começar a ficar preocupado com alguns sinais internacionais que, além dos movimentos separatistas, em sua maioria estarem sendo conduzidos por grupos de extrema-direita. Vamos perceber aqui uma coisa: o movimento das grandes potências nesse processo. Se você observar a movimentação dos Estados Unidos, a movimentação da Rússia e a movimentação da China,
eu diria assim que estão preparando o terreno para alguma coisa. O que aconteceu recentemente na Ucrânia não é simplesmente uma questão local. Está em jogo ali posição estratégica de geopolítica mundial. O movimento separatista é só, digamos assim, a ferramenta. Os movimentos que a China está fazendo na Ásia, do ponto de vista geopolítico, e os movimentos que a China vem fazendo no que diz respeito à economia e finanças, no que nós chamamos hoje de BRICS, e na sua relação com os Estados Unidos, são movimentos de posição, me parecendo a antessala de algo maior. E, por fim, a movimentação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele reativou aquela tal frota, esqueci agora, frota, que fica aqui no Atlântico. Sétima frota, já não é de hoje, mas reativou, vem fortalecendo essa frota, vem ocupando posições no Oriente Médio e na África, e aí são posições geopolíticas que têm a ver com o controle do petróleo, possível controle da água nessa região e posições de alta importância estratégica militar. E fez isso aqui na América do Sul, quando instalou recentemente bases aqui na fronteira com... Qual foi o país? Não sei se foi o Paraguai ou a Colômbia, um dos dois, que ele instalou uma base americana dentro da Colômbia, dentro da América do Sul. Isso é o que tradicionalmente se fala no meio, é guerra de posições. Você vai ocupando posições estratégicas. Não é conflito armado explícito, mas é uma guerra de posições. Quem está melhor posicionado para melhor deslocamento, ataque e alimentação e logística para suas tropas. Isso é movimentação de antessala de algo maior. E me parece que o pano de fundo disso tudo é exatamente a crise do sistema capitalista mundial. Não vamos entrar nesse assunto aqui agora, mas a crise econômica dos Estados Unidos, a crise econômica da Inglaterra, a crise econômica da Espanha, de Portugal, da Alemanha, a Alemanha mais ou menos, mas de todos os grandes países, eles têm que dar resposta à crise. Quando eles não conseguem resolver seus problemas internos, pelo menos os seus econômicos internos, o que eles fazem? Essa bula eles não mudaram. Vão resolver o problema no quintal dos outros. Os outros é que vão pagar a conta. Me parece que está sendo montado um grande tabuleiro de war. Quem conhece o war, está sendo montado um grande tabuleiro de war. E nesse jogo não tem sorte e dadinho, não. Ali é chumbo grosso e chumbo quente, né? A senhora. Bem, Madureira, eu não participei desse bloco aí, que eu fui acompanhar o Marcelo Domingues, mas esse pedacinho que eu peguei aí, você está absolutamente certo. Essa base na Colômbia, ela foi instalada nos anos 80, não foi agora não. Então tem uma nova aqui, se não me engano, é no Paraguai. Ela foi instalada nos anos 80 na Colômbia. E teve lá a guerra na Nicarágua, muita gente fugiu para a Colômbia, e o americano instalou essa base lá e instalou também um departamento DEA, o DEA que eles combatem drogas no mundo inteiro, mas o DEA lá era disfarçado, a gente sabe disso, que o narcotráfico continua solto lá. As questões lá eram outras, basicamente no que você falou aí. Bom, eu gostaria de fazer um
um agradecimento também ao pessoal que participou no sábado, no sábado passado agora, inclusive o Márcio Franco esteve lá, numa passeata contra a violência no bairro do Meier. Foi um ato feito em função do assassinato de um jovem na rua Fábio da Luz, uma coisa organizada com pouco tempo, mas teve um sucesso muito grande. E agradecer ao pessoal da Associação de Moradores do Meier e aos moradores que participaram. E quando eu saí de casa agora, tem uma senhora, uma vizinha que com certeza está nos ouvindo, ela é a Dona Luísa. Dona Luísa, uma boa tarde, um abraço para a senhora me pediu que fizesse um agradecimento ao comandante Silva. Eu estou fazendo esse agradecimento, Dona Luísa, em seu nome, ao comandante Silva. Em meu nome, o comandante, com todo respeito, que me perdoe, me desculpe, mas eu não tenho que agradecer nada ao senhor. O senhor colocou mais policiamento no Meier. No dia seguinte, o secretário de Segurança se manifestou na rádio CBN, dizendo que estaria nesta semana mesmo, reforçando o policiamento do Meier. De fato, foi reforçado, não chegou ao ideal, o bairro é muito grande, mas eu não tenho que agradecer ao senhor, ao secretário, ao governador, eu não tenho que agradecer a ninguém. Os senhores cumpriram exatamente aquilo que nós temos direito. Os senhores cumpriram a vossa obrigação. E me parece também na Barra da Tijuca teve uma passeata muito grande, na Barra da Tijuca, no mesmo dia que nós organizamos da Associação de Moradores do Meier. Então está aí o registro da Dona Luísa, e agradecendo em nome dela ao senhor, e eu insisto, eu não tenho que agradecer. O senhor cumpriu a sua missão profissional como eu estou cumprindo a minha agora. Madureira, você tem 2 minutinhos aí porque tem um amigo aqui do meu lado com a língua coçando para entrar no ar aqui. Entendeu? Bom, primeiro agradecer ao meu amigo ouvinte, ao meu amigo internauta pela audiência, agradecer à Rádio Capital, Difusora Rio, Carioca News pela transmissão simultânea aí do nosso programa. Mais uma vez lembrar que se vocês quiserem mandar denúncia, opinião, mande para conexãotupinambá@gmail.com, conexão sem o tio, conexãotupinambá@gmail.com, que a gente abre, a gente debate, a gente discute. Só queria lembrar aqui ao nosso amigo General Paulo Chagas. Me veio aqui a memória, General. Ministro Ibrahim Abiakel, o homem das esmeraldas. Esse ser humano era ilibado, né? Nossa Senhora, ilibado, conhecido como homem das esmeraldas. E teve um outro, General, Ministro Mário Andreasa, o homem da Transamazônica. Aquela lá, sabe aquela que era para ligar até o Pacífico? Não sei o que eles ligaram ali, mas até hoje Pacífico não tem nada. Só para lembrar, General, só para lembrar, assim, a memória é curta, mas a minha não. Ibrahim Abiakel e Mário Andreasa, o homem das esmeraldas e o homem da Transamazônica. Caro ouvinte, estamos aqui dia 21 de maio, encerrando mais um programa da Conexão Tupinambá. Índio Quer Saber. Agradecer a presença do Márcio Franco, a presença do Dr. Marcelo, que já se retirou. Agradecer mais uma vez ao Acioli. Agradecer mais uma vez a Capital Rio, Rádio Capital Rio, Difusora Rio, Carioca News pela transmissão também aqui do nosso programa, nossas parcerias com sucesso aqui estabelecido aqui junto com a Mundial News FM. Acioli, obrigado à produção. Obrigado, Madureira. Vamos que vamos. E aí, só para lembrar, ouvinte, semana passada fez 1 ano. Sabe de quê? 1 ano. Cadê as vigas, prefeito? 1 ano que elas sumiram e ninguém sabe onde elas estão, prefeito. Fez aniversário. Estão perguntando aonde ele enfiou as vigas. Onde ele enfiou as vigas. Um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos, amigos ouvintes, internautas, obrigado pela audiência. Não percam logo mais às 18 horas o Gessé Maia com seu balbúrdia. Gente, o homem está danado,
está arrebentando. E o que o pessoal mais gosta no programa do Gessé é o encerramento do programa, que ele faz Bye Bye New. Boa tarde, Brasil! A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Mundial News FM. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.